Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e todas as segundas-feiras nós estamos aqui para o estudo do Evangelho, para uma conversa sobre o Evangelho que o nosso querido Allan Kardec codificou com a ajuda dos bons amigos espirituais, né, que o assistiram nessa tarefa grandiosa e difícil, que é a nossa doutrina espírita, né? Ser espírita não é fácil. Então, nós temos que mantermos firmes, com fé, esperança e caridade, né? E, como é de costume, nós iniciamos sempre com uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, né, Solange? Realizado pela nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Mais uma semana. Graças a Deus, né? Sim. Vamos compartilhar aqui. Só Jesus para nos dar aí o amparo e a proteção necessária, né? Velar com Jesus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? Mateus, capítulo 26, versículo 40. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, em sentido à necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sobre o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudestes velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo, ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 88, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nossa Senhora! É. A gente não pode estar com ele, né? Como que vamos? Que possamos estar sempre com Jesus, né, Solange? E agora eu vou convidar a nossa amiga Keila, que vai fazer para nós a oração inicial, Keila. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos, então, neste momento, né, convidar todos a fecharmos aí os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos em prece ao Mestre Jesus. Amado Mestre, que conhecei todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxilia-nos a compreender as leis divinas,
Faz-nos entender o teu evangelho de luz e ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores, que estejamos espiritualmente em comunhão de intenções e de pensamentos, e que o nosso pensamento e as nossas intenções estejam voltados para o bem. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigada, Keila. E agora eu vou convidar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos novamente. Boa noite, querida. Vamos lá. Vamos para o Evangelho da noite, né? Sim, senhora. Apresentação. Está no fim. Tá no fim? Deixa eu pôr no começo. Deixa eu aumentar aqui, né? Porque fica melhor. Injúrias e violências. Item 4. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca entre os hebreus era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe porque ameaça com fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade, e que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E assim seja, nos todos. Assim seja, Odília. Deixa eu fazer uma correção que eu errei aí. É capítulo 9. Ah, tá. Então, meus amigos, é capítulo Sem 9. problema. Foi erro aqui da digitadora, né? No problem. Então, meus amigos, novamente, boa noite. Hoje o estudo é comigo, né? É um assunto, assim, do início do capítulo 9, injúrias e violências. Esse é um termo, assim, né, que a gente está vendo ultimamente muito pesado, né? Violência, injúria. Mas antes de iniciarmos, é com muita alegria que nós estamos aqui, né? Esse estudo ele é embasado no Evangelho, no Livro dos Espíritos e alguns sites históricos para a gente poder compreender um pouquinho, né? No início desse capítulo, Injúrias, bem-aventurados os pacificadores, né? Os brandos e pacíficos, Kardec coloca 3 versículos de Mateus. Eu vou começar pelo terceiro, pelo último, para a gente prosseguir o nosso estudo. Mateus, só para a gente relembrar um pouquinho, ele foi um seguidor direto de Jesus.
E ele teve uma preocupação de construir um evangelho voltado para o público que se tornaria cristão, o público judeu. É um evangelho que tem muitos links com o Velho Testamento, onde Mateus faz citação das profecias de Isaías, de Jeremias e de Zacarias, tá? Mas, antes de nós iniciarmos esse nosso estudo, eu queria compartilhar com vocês o que significa realmente esses dois termos, injúria e violência, nos dias de hoje. Esses dois temas são crimes que consta até de detenção. Então, o que é injúria? É um crime previsto no Código Penal, no artigo 140. O Código Penal é de 7 de dezembro de 1940. A injúria é quando a gente ofende a dignidade, a honra, a moral. E tem uma pena de detenção. Então, a pessoa vai presa de 1 a 6 meses. O mesmo artigo, ele também define a injúria qualificada. É quando ocorre em razão da raça, da cor, da etnia, da religião, idade ou deficiência. Aqui, a gente tem uma reclusão, a pessoa vai ficar presa num período de 1 a 3 anos, além de ter multas. Certinho? Então, na injúria, ocorre esse fato. Agora, a violência. Hoje em dia, no termo da violência, nós temos aí... esqueci o termo. Em defesa da criança, o estatuto. Em defesa da criança, em defesa do idoso. Então, nós temos esses estatutos que ajudam contra a violência, né? O Estatuto da Mulher também, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, né? Que é contra a violência, contra a mulher. Então, violência é um crime também que consta do Código Penal, no artigo 129. A violência é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, de outra pessoa, onde é constituído de atos violentos, no qual faz uso da força física ou de forma intencional, não acidental, com o objetivo de ferir, de lesar, provocar dor e sofrimento, ou destruir a pessoa, deixando ou não marcas evidentes no seu corpo. Aí nós temos uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Agora, quando a lesão corporal grave, seguida de morte, a pena chega a 12 anos. Só que nós sabemos, né, que as nossas leis brasileiras, elas são bem brandas, né? A pessoa cumpriu, acho que 1/3, ela já pode estar livre. Mas não vamos entrar no mérito disso. Então, é só para a gente conceituar que injúria e violência está no nosso Código Penal. Mas vamos retomarmos o nosso estudo, que para nós interessa é o estudo do Evangelho. Então, nós vamos voltar um pouquinho, compartilhar com vocês a minha tela. Nós vamos voltar um pouquinho na época de Jesus, ou até um pouquinho antes, para a gente poder entender um pouquinho o que ocorre. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Ui? Não entrou não, né? Odília, Solange, entrou aí? Não, agora. Entrou? Porque agora, se a hora que eu começo a projetar, eu não vejo mais ninguém. Deixa eu colocar aqui. Está indo, sim.
Deu Foi. certo? Só aumentar agora. Tá bom. Muito obrigada, meninos. Então, vamos lá, né? Nós vamos começar, como eu disse, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Então, vamos lá. Eu peguei do Novo Testamento, que é a tradução do Haroldo Dutra Dias, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entendendo parte por parte, para a gente poder ficar craque nesse assunto, né? Então, começa assim. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Esse não matarás, meus amigos, é o quinto mandamento da lei mosaica que nos foi trazida por Moisés, promulgada no Monte Sinai, né? Continuando. E aquele que matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que encolerizar. O que é encolerizar? É enfurecer-se sem motivo com o seu irmão, contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem disser ao seu irmão, raca, né? Está faltando aqui, raca é uma palavra aramaica que vem do termo hebraico rek, que significa vazio. Então, raca é uma expressão utilizada na linguagem coloquial para expressar desespero, desprezo, quer dizer, com o significado de cabeça oca, cabeça de vento, cabeça vazia, sem miolos, tolo, bobo. Estará sujeito ao sinédrio. O que é o sinédrio? Vamos recordar. O sinédrio é uma associação de 20 a 23 juízes, onde eles governavam e julgavam o povo judeu de acordo com as leis de Moisés e as tradições judaicas. E quem disser louco, o louco é a pessoa privada da razão, apresenta distúrbios mentais, estará sujeito ao gena do fogo. Então, nós vamos entender o que é esse gena do fogo. Esse gena do fogo é uma palavra do aramaico que significa Vale do Inom, que fazia fronteira entre as tribos de Judá e de Benjamim, lá no território de Jerusalém, né? No Velho Testamento, Josué e Jeremias falavam muito da localização desse vale. Então, vamos lá. Deixa eu só apresentar aqui para vocês. O Gena é isso daqui. Então, nesse site que eu pesquisei, Números, Teologia, ele fala o seguinte: é um lugar repugnante em que se lança sujeira e cadáveres, e nos quais os incêndios ardem perpetuamente para consumir a imundície e os ossos. Então, Gena, né? Ou Vale do Ion, é isso daqui. Então, lá, né, a pessoa ia ser condenada a ficar nessa região. Mas, nessa região aqui, no vale, localiza o altar de Moloque. O que é um Moloque? Moloque é um deus que os anomitas da região do reino de Amon
da etnia de Canaã. É uma região de Israel. Do lado palestino, nós temos a Jordânia, o Líbano e a Síria. O que acontecia no altar de Moloque? Vou mostrar para vocês. Esse daqui é o altar de Moloque. Eu peguei essa gravura no site da Abril, da revista Super Interessante. Então, aqui, esse é o altar de Moloque. Aqui do lado até conta um pouquinho o que eles faziam, mas eu vou continuar aqui, depois eu leio para vocês. Nesse altar de Moloque, as crianças eram queimadas vivas. Até nesse artigo da Super Interessante, eles falam que eram crianças deficientes, com algum distúrbio, então elas eram colocadas aqui. E lá na revista fala o seguinte, ó, com a ajuda de um bastão, ela era rolada, viva, até cair em um buraco aos pés da imagem, onde morria queimada numa fogueira. A chama era mantida sempre acesa para lembrar aos fiéis o poder daquele Deus. Então, era tudo em homenagem ao deus Moloque, que era uma divindade pagã. E nessa época, meus amigos, quem governava essa região era o rei Josias. O rei Josias, o rei de Judá, né? Ele assumiu o trono quando ele tinha 8 anos, após o assassinato do pai dele, o rei Amon. E o Josias, ele governou durante 31 anos. Então, ele subiu ao trono com 8. Então, quando ele tinha 39 anos, ele saiu do trono. O rei Josias, lá no Novo Testamento, né, os nossos irmãos evangélicos comentam muito sobre o rei Josias, né? Ele acabou com a idolatria, ele unificou, houve uma unificação entre as nações de Israel e Judá. Ele foi o que celebrou pela primeira vez a Páscoa judaica e ele destruiu esse local aqui de culto ao deus Moloque e transformou-se em um lixo de Israel. Ele fazia tudo o que era certo aos olhos do Senhor, de acordo com os exemplos que ele tinha dos seus antepassados, que era ali a dinastia do rei Davi. O rei Josias, ele foi morto em uma batalha contra o faraó Neco II, rei do Egito. E aí, após a morte, né, a destituição do rei Josias, acabou-se essa região aí, mas com a morte dele, o culto a Moloque foi restabelecido novamente. Então, voltou tudo o que era no passado. Vamos fazer um paralelo agora com a nossa caminhada. Nós temos esse vai e vem na nossa vida também. A nossa caminhada, como eu disse, é assim mesmo. Nós estamos aqui caminhando ao caminho da luz, à procura da luz em nossa caminhada. E essa luz é a nossa evolução espiritual. E a nossa evolução, meus amigos, ela é individual. Isso daqui dói, né, para nós que queremos mudar no nosso próximo, que está conosco ali na nossa caminhada, em que a gente vê as coisas erradas. Então,
vamos colocar, eu, Tânia, tenho que colocar na minha cabeça. A minha evolução é individual. O que eu planto, eu vou colher. E assim a gente vai, né? Caminhando entre acertos e erros. Muitas vezes, nós não percebemos que a violência e a injúria estão enraizadas em nós. Por isso que a gente sempre tem que fazer um autoexame, né? Como que ela está ali, enraizada, a injúria e a violência? Através das nossas atitudes, palavras, gestos. Então, ali no nosso dia a dia, principalmente em nossos lares. Quantas vezes não desferimos uma palavrinha ali que começa a pegar fogo, né? Ela vai ali, é uma faísquinha, de repente vai ficando difícil, né? E quantas vezes, né, com essas palavrinhas, nós nos magoamos, ofendemos o nosso próximo, as pessoas que estão conosco na nossa caminhada, né? Podendo, muitas vezes, se nós não tivermos a maturidade suficiente, essa corrente, essa energia que foi criada ali, né, negativamente entre dois seres, pode perdurar por encarnações e encarnações. Mas a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles nos fala o seguinte: a violência é um horrendo estágio do processo da evolução. Que a pessoa violenta, ela é vítima de si mesma, cultivando transtornos emocionais e orgânicos, que vergastam. O que é vergastar? Que está ali chicoteando, que está batendo, que está frente a frente com a pessoa incessantemente. Então, olha só, transtornos emocionais e orgânicos. Tudo aquilo que criamos na nossa mente, nós mandamos para o nosso corpo. Isso está lá no livro Lições para a Felicidade, de Joana de Ângeles, né? Pela psicografia do nosso querido Divaldo Franco. Então, meus amigos, faz-se necessário o nosso autoconhecimento. É acolher as nossas agressividades, seja na fala, seja em gestos, seja em ações, transformando essas energias negativas em serviço da construção do bem, de um mundo melhor, onde a concórdia, a união, a benevolência, a fraternidade e a caridade estejam presentes. Mas nós precisamos ter a humildade em nossas vivências e a caridade para com o nosso próximo e também para conosco mesmo. É o auto-perdão. Nós temos que perdoar o nosso próximo, mas perdoarmos também a nós mesmos. Joana de Ângeles fala muito nessa questão do perdão e do auto-perdão. Para que isso? Para que possamos viver em paz, que o amor e a serenidade banhem os nossos pensamentos e tenhamos compaixão e bondade para aqueles que estão conosco na caminhada. Então, nós temos que ter a empatia, isto é, colocarmos no lugar daquele que, por um motivo
ou outro nos ofende, magoa e também nos agride. Porque se ele está nos machucando, ele também está machucado. E nós temos que ter essa consciência. Não é que a gente vai retribuir o mal com o mal. Nós temos que retribuir o mal com o bem. É difícil? É. Mas só assim é que a gente vai quebrar esses grilhões aí, essas correntes que vão nos enroscando e criando mais complicações nas nossas vidas, né? Mais dificuldades, não deixando que a gente evolua, que a gente ande para frente. Que Jesus nos deu um exemplo muito grande, que foi aquele, quando bateram na face dele, o que ele fez? Ele ofereceu a outra face. Não é fácil. Não é fácil a gente ficar calada perante uma injúria, não é? Não é fácil não retrucar contra um ato violento que uma pessoa nos faz. E lá no livro dos Espíritos, questão 625, esta questão nos diz que Jesus é o nosso guia, modelo, e tem a perfeição moral, né? Ele condena toda violência, toda cólera e expressão descortês. E eu quero contar para vocês agora, meus amigos, uma história. E nessa história tem um remedinho para que a gente possa vencer muitas coisas, muitos atos violentos, muitas injúrias em nossas vidas. Esse livro, essa história, né? Que consta esse remedinho, está lá no livro Lindas Histórias de Chico Xavier, do Ramiro Gama. Fala a respeito de um desses dias que o Chico amanheceu, que não conseguia controlar uma irritação que estava dentro dele. Estava muito ruim aquilo. Imagina bem o Chico com irritação, né, meus amigos? Então, ele estava assim, que não estava suportando aquela coisa ruim, aqueles dias que um fala bom dia, a gente quer responder bom dia por quê, né? Então, ele estava passando por uns dias desses. Aí, apareceu a sua mãezinha, a Maria João de Deus. E ela muito calma, muito aquele espírito que é a João de Deus, né, a mãe de Chico, ensinou para ele como acabar com essa situação, que remedinho utilizar para acabar com essa situação. Então ela chegou para ela e falou: Chico, meu filho querido, para terminar suas inquietações, use a água da paz. Aí Chico ouviu, como sempre, a sua mãe, com muito carinho, né? Ficou contente com a solução. Puxa, ele ia tomar esse remédio e ia acabar com essa inquietação dele, né? E o Chico, ele começou a procurar esse medicamento nas farmácias de Pedro Leopoldo. Foi de farmácia em farmácia e nada. Sem sucesso. Ele chegou até a pedir para amigos seus, né, também o ajudasse a procurar lá em Belo Horizonte. E nada, meus amigos, nada de achar esse remédio chamado água da paz. 2 semanas depois, a mãezinha do Chico retorna. E Chico, né, estava muito triste e falou para a mãezinha dele que não estava encontrando esse remédio nenhum, que é a água da paz, em farmácia nenhuma. E ele foi, os amigos ajudaram, e nada dele encontrar esse remédio. Aí a mãezinha dele, tão amorosa, né, carinhosamente disse: não precisava viajar tanto para procurar, meu filho.
Você pode conseguir esse remédio em casa mesmo. Quando alguém provocar irritações, pegue um copo d'água lá do pote, na casa dele tinha um pote, mas nós vamos pegar do nosso filtro, né? Beba um pouco e conserve o restante na boca. Não jogue fora e nem engula. Enquanto durar a tentação de responder, deixe a sua língua banhada nessa água. Esta, meu filho, é a água do paz. É o remedinho santo, né, que nós estamos vendo, que nos ajuda a praticar, muitas vezes, a injúria, a maledicência, até mesmo atos violentos contra o nosso próximo, né? E assim, o Chico percebeu que ele tinha recebido mais uma lição de humildade e silêncio. Então, meus amigos, que nós possamos fazer o uso desse remédio valioso, precioso, que dinheiro nenhum paga. Paga porque nós pagamos, né? A água hoje em dia nos é cobrada, né? Mas é um remédio valioso para que possamos conviver melhor com os que estão ao nosso redor. E não esquecendo, como Joana nos disse, né? Está aqui projetado, que a pessoa violenta é vítima de si mesma, cultivando transtornos emocionais e orgânicos que está constantemente ali chicoteando, batendo na própria pessoa, né? E vamos continuar o nosso estudo depois desse remedinho, que todos nós possamos fazer uso desse remedinho que a Maria João de Deus nos trouxe, né? E para finalizar e finalizando o nosso estudo, eu trouxe os outros 2 versículos, né? Um é: bem-aventurados os que são mansos. O que é ser manso? É ser brando, é ser pacífico, é ser gentil, dócil e resignado, porque possuirão a terra. O segundo é: bem-aventurados os pacificadores, calmos, mansos, ordeiros, focados, sossegados, tranquilos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Capítulo 5, versículo 9. Então, meus amigos, quando Jesus pronunciou as bem-aventuranças, né, principalmente essas 2, será que ele estava recomendando para que nós renunciássemos a todos os bens terrenos em prol dos bens do céu? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque enquanto estivermos aqui na Terra, nós necessitamos dos bens terrenos para podermos viver. Porque sem esses bens terrenos, nós seremos um peso para a sociedade. E isto não é correto. O que é condenado é a ganância, porque muitas pessoas possuem, né, esse sentimento de ganância, de querer mais. Quanto mais tem, é o ter, né? Então, isso é condenado. E Jesus nos alerta para não darmos muito mais importância aos bens terrenos do que aos bens espirituais. Então, os bens espirituais, né, nós temos que, ele tem que estar ali, presente. Ele não deve estar abaixo dos bens materiais, mas sim acima dos bens
materiais, né? E que nós não monopolizemos os bens terrenos e que, quando a humanidade compreender a lei de amor e caridade, e quando galgarmos os mundos mais felizes, nós não teremos mais o egoísmo, o fraco e o pacífico não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. O homem não procurará elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, né? E para que nós possamos finalizar nosso estudo, eu quero compartilhar com vocês essa mensagem de Emmanuel, que é: mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te siga todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões, prisioneiros da vaidade e da ignorância. Não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Urge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes, pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina, em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Fonte Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Que nós possamos, então, meus amigos, colocarmos, primeiramente, no lugar do nosso próximo, porque é que ele está me ofendendo, me violentando através, né, seja fisicamente, seja com atos, palavras, e que nós possamos sempre ter em mente que só o sorriso, o amor e o prazer merece revanche. O resto é mais do que perda de tempo, é perda de vida. Chico Xavier. Amor gera amor. Joana de Ângeles. Amemo-nos, portanto, o próximo, o indivíduo em si, tal como se acha no momento em que encontramos no caminho da vida.
Amemos o doador mais do que suas dádivas. Amemos o próximo e não somente a sua bondade. Assim, não teremos maiores dificuldades de amar os maus. Por isso que, aborrecendo, embora as suas maldades, amemos o próximo. Amemos o nosso irmão, como nós, filhos de Deus. É de Vinícius, está no livro Em Torno do Mestre. Então, que nós possamos amar o nosso próximo, mesmo ele nos ferindo, nos magoando, nos violentando com as suas palavras, que nós possamos amá-lo e perdoá-lo, mas principalmente a perdoar a nós mesmos. E essa era a nossa pequena contribuição, né? Para que nós possamos, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, na nossa convivência com o nosso próximo e até mesmo conosco mesmo, amarmos como Jesus nos ama até hoje. E assim, meus amigos, gratidão infinita por estar aqui ouvindo, né? Refletindo, caminhando. Que nós possamos, nesses instantes de muita paz, de muita luz, de muito amor, agradecer a Deus, esse Pai bondoso, justo, que está sempre guiando, iluminando os nossos passos. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre maior, a nossa querida Mãe Santíssima, a equipe do Senhor José Marques Garcia, a equipe dos nossos amigos familiares que visitam os nossos lares todos os dias, trazendo-nos muita paz, muita luz, união e principalmente muito amor. Que esses bons amigos possam estar em seus lares neste momento, iluminando, amparando a cada um dos nossos amores, fluidificando as nossas águas, trazendo as energias benéficas do nosso planeta, para que nós possamos, assim, continuarmos a nossa caminhada, amando e perdoando. Hoje, o Adalto. Sim. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto. Obrigada, amigos. A semana que vem nós estaremos aqui com o nosso Evangelho. A semana que vem é a semana da USE Intermunicipal. Eu ainda não tenho o nome do orador,
Mas assim que tiver, eu coloco lá no Cards, né, para a gente poder ir. E na última semana, nós teremos a nossa amiga Doroti, que está aqui conosco na nossa sala, né, com mais uma parábola para o nosso aprendizado. Gratidão, amigos, muito obrigada pela paciência de estar aqui me ouvindo, né? E que essas reflexões nos ajudem na caminhada. Usemos da aguinha da paz sempre. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.